E aí, galera do sétimo ano, firmeza? Tudo na paz? Positividade? Beleza, né? Então, hoje, estamos aqui novamente. Esse vídeo hoje vou falar sobre MMC, o chamado MMC, que é mínimo múltiplo comum, e o MDC. Então, inicialmente, eu vou falar para vocês com relação ao MMC, que é o MMC, que na realidade é um assunto que vocês já sabem desde o ensino fundamental 1, ok? Então, vejamos o seguinte. O MMC é uma operação para encontrar o menor número positivo, excluindo o zero, que é múltiplo comum entre todos os números dados. Eu vou apresentar para vocês aqui uns exemplos de como você encontrar o MMC. Vejamos. Suponhamos aqui que eu quero tirar o MMC de, vamos supor assim, 60, certo? Vou tirar aqui o MMC de 60 e de 80, certo? Beleza. Pronto. Então, no caso, deixa eu consertar aqui, se eu retificar esse 80 aqui, que está no mínimo ridículo. Ok. Acionar a caneta novamente aqui. Beleza, deixa eu fazer um 80 aqui. Pronto, beleza. Então, veja só, como é que a gente encontra o MMC de 60 e 80? A gente faz o seguinte, a gente começa a dividir pelos divisores primos. Quais são os números primos? Quem lembra o que é números primos? Quais são eles? Então, a gente com o menor divisor primo é 2. Então, a gente começa por 2, né? Então, no caso aqui, os divisores primos, como vocês lembram, são aqueles que dividem por 1 e o próprio número, que é 2, 3, 5, 7 e daí por diante. Então, no caso aqui, vamos começar por 2. Certinho? Beleza. Então, se eu pegar 60 e dividir por 2, obviamente, eu vou encontrar 30. Não é isso? Beleza. Agora, se eu pegar 80 e dividir por 2, eu vou encontrar 40. Não é isso? Ok. Se eu pegar ainda tanto 30 quanto 40, são números que podem ser divididos por 2. Então, vamos continuar dividindo por 2. Enquanto der por 2, eu continuo. 30 por 2 dará 15. Certo? E 40 que divide por 2 dará 20. Certo? Beleza. Pronto. Agora vocês observam o seguinte, eu tenho aqui dois números, eu tenho o 15 e o 20. Se eu continuar dividindo por 2, é claro que 15 por 2 não vai dar exato, porque daria 7,5, né? Não daria um número exato, não daria um número inteiro, daria um número decimal. Tudo bem, eu continuo dividindo por 2. Por que eu vou continuar dividindo por 2? Porque o 20 pode dividir, então eu deixo o 15 como está, vou conservar o 15, certo? Beleza? Conservo o 15. E agora veja o seguinte, 20 que divide por 2, na realidade dá quanto? Dá 10. Não é isso? Beleza. Ainda dá para dividir por 2. Certinho? Então, se eu continuar aqui por 2, eu vou ter o seguinte. 15 por 2 não divide. Conservo 15. Certo? Beleza? O 15. E 10 que divide por 2 dá 5, né? Beleza. Então, você percebe o seguinte. Nem 15 nem 5 divide mais por 2. Então, eu vou pensar no outro número primo depois do número 2, que no caso será o 3. No caso aqui, 3. Agora eu tenho o seguinte, 15 que divide por 3 dá 5. Certinho? 5 divide por 3, mas não dá exato. Então, eu vou conservar novamente, vou colocar novamente. 5. Agora, sobraram os dois números 5 aqui. É claro que não divide por 3. 5 só divide pelo próprio 5. Vou colocar o 5 aqui. Certinho? E agora, 5 que divide por 5 dará 1. Certo? E 5 que divide por 5 também dará 1. Pronto. E agora, para eu saber quem é o resultado do MMC entre 60 e 80, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar esses fatores aqui. Vou fazer o seguinte, vou fazer isso, ó, multiplicar. Certinho? Então, vamos lá.
2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Não é isso? Então, vou até colocar aqui, deixa eu fazer a continha. 16. Certo? 3 vezes 5, 15. Certo? Vamos ver quanto é que vai dar aqui. Vou fazer a multiplicação aqui agora. Ó, 5 vezes 6. Deixa eu parar aqui. Aciona aqui embaixo. Isso, beleza. A caneta novamente. Ok. 5 vezes 6, 30. Vai 3. 5 vezes 1, 5 e 3, 8. Certo? 1 vezes 6 dá 6. E 1 vezes 1 dá 1. Certo? Passo o traço, 0. 8 e 6, 14. Vai 1 e 1, 2. Então, encontrei quanto? 224. Ou 224, desculpa, 240. 240. Aí você pode questionar, dizer, professor, e se eu quisesse começar a dividir, ou desculpa, se eu quisesse multiplicar pelos números que estão abaixo, daria o resultado? Claro, a ordem dos fatores não altera o produto. Vejamos aqui, se eu tirasse aqui, ó, 5 vezes 3, 15. 15 duas vezes dá 30. 30 duas vezes são 60. 60 duas vezes dá 120. 120 com 120, 240. Daria um resultado. Ficaria até mais fácil de você fazer. Então, você multiplica como você achar mais fácil. Certinho? Então, no caso aqui, eu vou concluir que, na realidade, o MC de 60 e 80, certinho? Vai dar quanto? 240, não é isso? Ok. Então, isso aí é uma breve revisão do que vocês já aprenderam nos anos anteriores. Beleza? Ok. Agora é o seguinte. Enquanto alunos de sétimo ano, vocês vão precisar aprender uns probleminhas que envolvem o MMC, que envolve o MMC. Então, aqui eu trago para vocês alguns macetezinhos de como você, quando você se deparar com um problema, você vai ficar na dúvida. Professor, eu vou resolver esse problema é de MMC, de MMC ou de MDC? O que é que eu vou fazer? Então, aqui eu trouxe para vocês alguns macetes que vão ajudar bastante na hora da resolução de um problema. Vejamos quais são. Veja só, quando você se deparar com um problema que envolve MMC, quando for resolver problema envolvendo MMC, atente-se para ideia de tempo, coincidência e quando irá acontecer novamente. Então, são 3 ideias básicas que no caso, vai acontecer no problema, que vai ter no problema. Ideia de tempo, questão de coincidência e quando irá acontecer novamente. Iremos usar o MMC quando a questão tiver uma ideia de tempo, de coincidência ou quando algumas coisas vão acontecer novamente, como eu já falei anteriormente para vocês. Então, vejamos aqui um exemplo. O paciente A toma um remédio de 8 em 8 horas. O outro paciente B toma um remédio de 6 em 6 horas. Ambos começaram a tomar o remédio meia-noite. Quando eles tomarão esse remédio junto novamente? Então, aí, veja só. O paciente A toma o remédio de quantas horas? De 8 em 8. O paciente B toma de quantas horas? De 6 em 6 horas. Então, aí tem como você perceber logo que vai ser um problema de MMC, como eu falei. Por quê? Porque tem a questão da ideia de tempo, né? De 8 em 8 e de 6 em 6. E quando irá acontecer novamente. Então, se eles tomaram o remédio à meia-noite, quando é que eles vão tomar novamente esse medicamento junto? Os dois pacientes, A e B. Então, no caso aqui, eu não vou vacilar. Eu vou tirar o MMC de quem? De 8 e 6. Coisa fácil. Então, vejamos aqui. 8, né? E 6. Vamos lá? Por 2, dará 4. Por 2, dará 3. Continua por 2, que dará 2. 3 não divide por 3, conserva. Continua por 2, certo? 2 por 2 dará 1.
Conservo o 3. Agora o 3 só divide pelo próprio 3. Certo? Então aqui vai dar 1. Ok? 3 por 3 dá 1. Beleza? Tranquilo. Então, simplesmente agora eu vou multiplicar. 2 vezes 2 são 4. 4 vezes 2 são 8. 8 vezes 3, 24. Certo? Então, poderia fazer o contrário. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. Então, já encontrei o resultado do meu problema. Porque, como ele diz assim, o paciente A toma um remédio de 8 em 8 horas. O paciente B de 6 em 6 horas. Ambos começaram a tomar o remédio à meia-noite. Quando eles tomaram esse medicamento junto novamente? Então, eles vão tomar junto novamente em quantas horas? Em 24 horas. Certinho? Então, o resultado seria 24 horas. Depois de 24 horas, é que eles vão tomar o medicamento novamente. Certinho? Então, perceba que é bem fácil de identificar. Vamos ver um outro probleminha aqui. 3 ciclistas percorreram um circuito, saindo todos ao mesmo tempo, do mesmo ponto e com o mesmo sentido. O primeiro faz o percurso em 40 segundos, o segundo em 36 segundos e o terceiro em 30 segundos. Com base nessas informações, depois de quanto tempo os 3 ciclistas se reencontrarão novamente no ponto de partida pela primeira vez? E quantas voltas terá dado o primeiro, o segundo e o terceiro ciclista, respectivamente? Então, veja o seguinte, é uma questão de múltipla escolha, tem aí para você resolver e depois você marcar A, B, C, D ou E. Aí você diz, professor, caramba, e aí como é que eu sei se esse problema realmente é de MMC? A questão, como foi falado anteriormente aqui, você vê a ideia de tempo e quando irá acontecer novamente. Ó, isso aqui é... E a questão da coincidência, né? Ó, essas 3 ideias aqui é fundamental nos problemas de MMC. Certo? Beleza? Então, vamos ver aqui. Se eu já descobri que é um problema MMC, eu vou ter que tirar o MMC de quem? Na realidade, aí de 40. Vou colocar aqui. 40. Quem mais? 36. Certinho? E quanto? E 30. Beleza. Vamos lá. Vamos que vamos. Por 2. Vamos adiantar aqui. Vai dar 20. É isso? Certinho? 36 por 2 dá 18. 30 que divide por 2 dá 15. Certo? Beleza. Continua por 2. Olha só. 20 por 2 dá 10. 18 por 2 dá 9. 15 por 2 não dá certo. A gente conserva. Certo? Beleza. Continua por 2. Vamos lá. 10 por 2, 5. Certo? O 9 não divide por 2 para dar exato. E também o 15. Aí você diz, professor, e agora eu vou dividir por quê? Veja só, vou passar para o próximo divisor primo, que é 3. Então, vai ficar o seguinte. 5 por 3 não divide. Eu escrevo. 9 por 3 dá 3. E 15, que divide por 3, dá 5. Então, ainda dá para dividir, sabe por quem? Por 3. Então, 5 por 3 não divide, conserva. 3 que divide por 3 dá 1. Certinho? Conserva o 5. E agora o 5 só vai dividir pelo próprio 5. Beleza? Aqui vai dar 1. Aí conserva o 1 daqui. E 5 que divide por 5 dá 1. Pronto, agora vamos ao resultado. Aí vejamos quanto é que vai dar. Eu vou começar aqui por baixo mesmo. 5 vezes 3 são 15. Não é isso? 15 vezes 3, 45. 45 duas vezes dá 90. 90 com 90 dá 180. 180 duas vezes dá 360. Certinho? Então,
Então, aqui vai dar 360. Então, veja só, o problema é o seguinte. Com base nas informações, depois de quanto tempo os 3 ciclistas se reencontrarão novamente? Aí você é o seguinte, como estava falando em segundos, eles vão se reencontrar 360 segundos. Aqui, ó. Segundos. Tá aqui negócio feio, né? Deixa eu consertar aqui, se eu retificar isso aqui. Eu vou botar só o S de segundos, certo? Simplificar isso aqui, ó. 360 segundos. S significa segundos. Mas aí você vai olhar o seguinte, vai dizer, professor, você errou. Nas respostas tem 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos, 8 minutos e 9 minutos. Não tem segundos. Claro, é porque aqui a gente vai converter. Vejamos aqui, se eu pegar 360 segundos. Eita, que S feio danado. Deixa eu consertar esse S aqui. Beleza, 360 segundos. Então, se eu for transformar 360 segundos em, como está aqui na resposta, em minutos. Vou colocar M de minutos. Quem lembra, dentro de 1 minuto, quantos segundos nós temos? 60. 60 segundos formam 1 minuto. Então, para eu saber, dentro de 360 segundos, quantos minutos tem, eu vou ter que pegar 360, certo? E vou dividir por 60, certo? Vou fazer essa divisãozinha aqui por 60. E agora, professor, quanto que dá? Para ficar mais fácil, eu elimino o zero daqui, o zero daqui. E faz assim, 36 que divide por 6 dá quanto? 6. Então, em 360 segundos eu vou ter 6 minutos. Basicamente você já está começando a achar. Provavelmente vai ser essa a resposta aqui. 6 minutos, porque o outro é 5 minutos, o outro é 7 minutos, 8 minutos. Então está falando o seguinte, com base nessas informações, depois de quanto tempo os 3 ciclistas irão se reencontrar novamente? Eles vão se reencontrar depois de 6 minutos. Mas aí teve um outro questionamento. Disse o seguinte, e quantas voltas terá dado o primeiro, o segundo e o terceiro ciclista? E aí, como é que eu vou saber? O primeiro ciclista fez o percurso em quantos segundos? 400, né? Então, eu vou ter que pegar aqui 360, que foi a quantidade de segundos que eles fizeram, e dividir, certo? Eita, que divisão ridícula aqui. Borracha, salvadora, isso. Ok. E aí eu vou dividir 360, esse 360 que eu transformei de segundos para minutos, que deu 6 minutos, eu vou pegar ele e vou dividir pelo tempo que o primeiro ciclista fez, que foi 40. Dividir por 40, certo? Aí vai dar quanto? Eu corto um zero aqui, corto um zero aqui. 36 que divide por 4, dá quanto? Dá 9. O segundo fez em 36 segundos a volta. Então, vamos pegar aqui 360 novamente, certinho, que for o resultado do MMC, e dividir por 36, certo? Aí vai dar quanto? Para eu não fazer a conta, eu vou observar aqui, 36 que divide por 36 dá 1. Sobrou um zero aqui, eu ponho aqui, então vai dar 10. Certo? Vamos para o outro. E o terceiro em 30 segundos. Eu vou pegar novamente 360. E aí eu vou dividir por quanto? Por 30. Certinho? Beleza. Aí eu corto um zero aqui e um zero aqui. Aí fica 36 dividido por 3 dá 12. 12 vezes 3, 36. Certo? Então, veja só se não bate. 6 minutos que eles vão se reencontrar. O primeiro deu 9 voltas. O segundo, 10 voltas. E o terceiro, 12 voltas. Entenderam aí? Então, quando vocês se depararem com um probleminha desse tipo aí, não vacilem. Vão por esse caminho aí que vocês acertarão tranquilamente.
E agora? É o seguinte, eu tenho a questão aqui do MDC, o chamado máximo divisor comum. Já diferentemente do MMC. O máximo divisor comum entre dois ou mais números naturais é o maior de seus divisores. Dois números naturais sempre têm divisores em comum. Então vamos fazer o seguinte, eu vou pensar aqui em dois números. Naquele momento eu falei de quem? De 60 e 80, né? Eu vou tirar agora o MDC dos mesmos valores. 60, certo? E 80. Não mais o MMC. Agora vai ser o MDC, máximo divisor comum. Aí, veja só, existem várias maneiras de você encontrar um MDC. A maneira que eu julgo mais fácil para vocês aí é fazendo a divisão simultânea. O que quer dizer divisão simultânea? Você só vai dividir quando eu puder dividir os dois números ao mesmo tempo. No MMC eu ia dividindo até o final. Quando não dava por 2 eu passava para 3 e assim sucessivamente. Agora não. Eu tenho que dividir esse cara e esse pelo mesmo número. Por exemplo, se eu começar por 2, veja, 60 por 2 dá quanto? Dá 30. 80 por 2 dá quanto? Dá 40. Aí eu continuando por 2. 30 por 2 dá quanto? Dá 15. Certinho? E 40 por 2 dá quanto? Dá 20. Aí veja o que acontece. Se fosse no MMC, eu continuaria por 2, porque 20 divide por 2, 15 não divide. Mas eu não posso fazer isso mais por 2, porque 15 não divide por 2. E eu também não posso por 3, porque 15 pode dividir por 3, mas 20 não pode. Aí eu tenho que pensar assim, qual é o número que divide ao mesmo tempo 15 e 20? 5. Certinho? Aí tem que ser por 5 aqui. 15 que divide por 5 dá 3. Beleza? E 20 que divide por 5 dá 4. Pronto. Morreu aí. Acabou aí. Não vou continuar. Por quê? Porque no máximo divisor comum eu só posso dividir por esse método aqui. Por exemplo, 60 e 80 dividiu por 2. 30 e 40 dividiu por 2. 15 e 20 dividiu por 5. Acabou. 3 e 4 não tem pelo número 1. Tem por 1, mas por 1 não vou levar em consideração não. Parou aqui. O que é que eu faço agora? 2 vezes 2 são 4. 4 vezes 5, 20. Pronto. Então, vou concluir que o MDC entre 60 e 80, certo? Vai dar quanto? Vai dar 20. Diferentemente do MMC, que deu quanto? Vocês lembram? 240, não foi isso? Que deu? O MMC deu 240 e o MDC vai dar 20. Certinho? Ok. Então, e quando você se deparar com um probleminha que envolva o MDC, o que é que você vai fazer? Então, vejamos. Quando for resolver problemas envolvendo o MDC, atente-se para ideia de divisão. Veja só, vai ter ideia de divisão, repartir em partes iguais e o maior tamanho possível. Então, essas três ideias básicas aí vai aparecer no problema de MDC. Então, aí vai ser diferente, certinho, daquelas ideias dos problemas de MMC. Podemos facilmente identificar esse tipo de questão, pois o enunciado traz ideia de divisão, repartição em partes iguais, ou falará sobre dividir no maior tamanho possível. Pode trazer também a ideia de máximo. Então vejamos aqui. Temos 3 pedaços de madeira. Um pedaço tem 2 metros, outro tem 4 metros e outro tem 6 metros. Queremos repartir essa madeira em pedaços iguais e no maior tamanho possível. E aí? O que a gente vai fazer? Queremos repartir essas madeiras em pedaços iguais. Então, divisão, ó. Em pedaços iguais, como está aqui, ó. Repartir em partes iguais e no maior tamanho possível, ó. Maior tamanho possível. Então, eu não vou resolver
por MMC. Eu vou usar MDC. Então, eu vou tirar o MDC de quem? De 2, certo? De quem mais? 4, certinho? E 6. Beleza? Pronto. E aí eu vou começar a dividir. Um número que divide 2, 4 e 6 ao mesmo tempo é quanto? 2. 2 por 2 dará 1. 4 que divide por 2 dá 2. E 6 que divide por 2 dá 3. Pronto, acabou aí. Porque não tem como esses três números aqui, diferentemente de 1, haver um divisor. Então, no caso aqui, o MDC é quanto? 2. Então, respondendo. Temos 3 pedaços de madeira, um pedaço de 2 metros, outro de 4 metros e outro de 6 metros. Queremos repartir essas maneiras em pedaços iguais no maior tamanho possível. Então, qual será o maior tamanho possível? 2 metros. Percebeu como é bem fácil aí? Vamos para o último aqui. Ó, um marceneiro possui tábuas de 80 centímetros de comprimento, tábuas de 120 centímetros de comprimento. Todas as tábuas serão cortadas em pedaços do mesmo tamanho, sendo este tamanho o maior possível. Qual deve ser o tamanho desses pedaços? Então, a questão de maior possível, tamanho maior possível. Então, isso aqui define que é um problema relacionado a MDC. Então, vou tirar o MDC de quem? De 80, certinho? E 120. Beleza? Ok, vamos lá. Então, dividindo por 2, 80 por 2 dá 40, certo? 120 por 2 dá 60. Ainda dá por 2? 40 e 60 pode dividir por 2? Pode, professor, tranquilo. 40 por 2 dará 20, certinho? E 60 que divide por 2 dá 30. Legal? Beleza. Ainda dá para dividir por 2? Dá. 20 por 2 dará 10, certo? E 30 por 2 dará 15. Como eu estou tratando de MDC, eu não posso continuar por 2, porque 10 pode por 2, mas 15 não pode. Então, eu tenho que pensar assim, um número que divide ao mesmo tempo 10 e 15 é quanto? 3. Oh, desculpa. 3 não, 5, pessoal, desculpa. Deixa eu ver aqui. Isso. Um número que divide ao mesmo tempo 10 e 15 é 5. Certo? Então, 10 que divide por 5 dá 2. E 15 que divide por 5 dá 3. Prontinho? Parou aí? Vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 são 8. 8 vezes 5, 40. Pronto. Então, qual deverá ser o tamanho desses pedaços? 40 centímetros. Então, perceberam como é bem fácil? Esse 40 centímetros não me convém. Vou apagar ele aqui. Só um momentozinho. Tranquilo. Ok, 40 centímetros. Pronto. E aí, entenderam essa questão de MMC e MDC, os probleminhas aí? Tranquilo, eu acho que deu para todo mundo entender numa boa aí. Então, só dando uma lembradinha aí. Vocês vão, aí no meu canal, vocês vão dar um like, certinho? Quem não se inscreveu ainda, se inscrevam, certinho? E até a próxima aula. Um abraço a todos.